Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Rous, sou médico radiologista formado pela Escola de Medicina da Fundação, da Escola de Medicina da Santa Casa de Porto Alegre. Me formei em 2004 e fiz residência de radiologia no Hospital da PUC. Estou aqui hoje com o Dr. João para conversar com você sobre a saúde masculina e sobre métodos de prevenção, principalmente sobre neoplasia de próstata. Oi, eu sou o João Paulo Voida, formado na PUC em 2008 e depois fiz residência de radiologia no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre. E hoje a gente veio aqui para conversar um pouquinho, discutir mitos e verdades sobre a prevenção e diagnóstico de câncer de próstata. Acho que faltou a gente comentar também onde a gente trabalha. Hoje é interessante a gente conversar, né? Eu trabalho no Hospital Moinhos de Vento e na clínica Centro Eco aqui em Novo Hamburgo também, que agora está inclusive para abrir uma nova filial em São Leopoldo, né? Junto com o João, que é meu colega lá. Isso aí. Em relação aos mitos, né, relacionados à neoplasia de próstata, talvez o mais importante deles aí que a gente tem que acabar é com a história de que se não existe sintoma, não tem doença, né? Então, é justamente o contrário que a gente quer, né? A gente quer pegar os pacientes que têm a doença no estágio inicial, que ainda não estão causando sintoma, e que justamente por estar nessa fase precoce, a gente consegue oferecer um tratamento mais eficaz, né? Exatamente, Gustavo. E dentre esses pacientes também, como são pacientes mais velhos, né? Eles têm, às vezes, muitos mitos em relação aos métodos de diagnóstico, né? Dos quais incluem, além do PSA, que é um exame laboratorial, o toque retal, né? O toque retal ainda ele exerce muitas dúvidas em relação à masculinidade. Os homens ficam com receio, ficam às vezes né? Ainda tem alguns tabus que precisam ser derrubados, né? Não muda nada, segue tudo igual, vida normal, faz parte de um processo de diagnóstico e nesse momento a gente tem que pensar na nossa saúde, né? Independente dos seus mitos e medos, né? Outra coisa importante a se comentar é que é um exame que não é doloroso, né? É rápido de se fazer. E ele é muito importante, ele anda casado com o exame de sangue, que é o exame do PSA, para a prevenção da próstata, né? Muita gente pergunta também, né, se é possível fazer a prevenção só com PSA, né? Na verdade, isso não é o recomendado, porque existem muitas neoplasias que podem ter o PSA dentro dos níveis da normalidade ainda e que existem que podem ser detectadas com toque retal, né? Que é um exame barato, simples de fazer, muito rápido e que até hoje se faz justamente por todos esses motivos, né? Exatamente. E interessante também algumas dúvidas que as pessoas têm. A idade de início, né, de rastreamento seria a partir dos 50 anos para os homens em geral, né, e dos 45 anos para quem tem história familiar, né, de câncer de próstata, ou pessoas que têm alguma alteração de PSA e pacientes afrodescendentes também, né, tem indicação de começar mais cedo. Outra coisa que eu acho importante a gente comentar é que não existe nenhum método preventivo, né, bem determinado para combater a neoplasia de próstata, né? E justamente por isso que se faz, que a gente entende o grande papel que tem o rastreamento nessas situações, que é tentar pegar os pacientes ainda assintomáticos que vão desenvolver uma neoplasia que é passível de tratamento, né? Diagnóstico precoce, né? Assim como esse em é o várias, segredo. como várias outras doenças, né, relacionadas a cânceres em geral, né? É diagnóstico precoce que a gente precisa. E um dos exames também que nós fazemos é a ressonância de próstata, né, Gustavo? Para fazer diagnóstico. A ressonância é um exame relativamente recente, né, na aplicação da próstata em especial, e que ganhou muita importância, né, nesses últimos anos aí. E dentre as várias aplicabilidades dela está na detecção de neoplasias, né? Ela é muito importante para detectar aquelas neoplasias que o toque retal acaba deixando passar, né? Elas ficam localizadas numa região da glândula que a gente não alcança com o toque. Ela também é importante para fazer o estadiamento das neoplasias, né? O paciente que acaba fazendo o diagnóstico
A gente precisa entender o tamanho dessa doença, né, para poder desenhar o tratamento adequado para cada situação. Uhum. Além disso, ainda na parte de diagnóstico, a ressonância também é muito importante porque ela auxilia muito o processo da biópsia, né, que é necessário para se fazer esse diagnóstico, né. Com a ressonância a gente consegue saber exatamente onde está a lesão que é suspeita, né, e de modo que a gente possa direcionar a biópsia, que antes se fazia de uma maneira aleatória, hoje tu sabe, ó, a alteração está no lado direito, é ali que eu vou focar minha biópsia. E só fazendo esse tipo de casamento de informação com a ressonância, a gente consegue aumentar o número de diagnósticos precisos da próstata e até muitas vezes evitar situações em que a próstata, na verdade, a biópsia não seria necessária e o paciente acabaria fazendo de qualquer maneira se não tivesse acesso à ressonância, né? Sim. A ressonância, ela não substitui a biópsia, então, né, Gustavo? Não, de jeito nenhum. A gente precisa sempre da confirmação histológica, né, para fazer o diagnóstico. Tá, ela ajuda a diminuir o número de biópsias talvez desnecessárias. Exatamente. Né? Vou falar um pouquinho da biópsia também, que também é outro grande tabu, né, entre os homens. Assim, tem muitos homens que deixam de fazer por medo, por insegurança, né? Mas que não muda nada na vida do homem fazer a biópsia na vida amorosa. Na verdade, muda o desfecho se não fizer, né? É muito pior não fazer a biópsia. Exatamente. Né? Então, assim, a biópsia é um procedimento tranquilo, é seguro de ser feito. Ou quando ela é orientada pela ressonância, né? Quando existe uma ressonância antes, ela ajuda muito a direcionar a biópsia e no acerto, né? Na eficácia, né? Aumenta muito a eficácia da biópsia. Quanto tempo dura uma biópsia de próstata, mais ou menos? O procedimento é muito rápido, né? Ele demora em torno de uns 20 minutos, né? Claro que se conversa com o paciente muito antes, né? Se explica, né? A gente conversa, tranquiliza, os pacientes chegam nervosos. Imagina uma criança indo fazer uma injeção pela primeira vez, né? É a mesma coisa um paciente idoso indo fazer uma biópsia, né? É o mesmo medo, a mesma sensação assim medo do desconhecido. Sim. Então a gente sempre tenta criar um ambiente amigável, um ambiente seguro para o paciente, né? E para nós também, e para que o procedimento flua de uma maneira mais natural possível, né? Se faz anestesia para fazer o exame? Todas as biópsias são feitas com anestesia local, né? Em alguns casos, os pacientes fazem sedação também. Daí o paciente fica dormindo, né? Mas ali no centro eco nós fazemos a biópsia sem sedação. O paciente fica acordado, conversando, eu fico conversando com ele o tempo todo e o paciente sai andando da sala, né? Enfim. Mas de qualquer maneira é bom ir acompanhado, né? Sempre são acompanhados, né? Existem alguns cuidados pré-biópsia que a gente faz, um preparo pré-biópsia, e também existe uma orientação pós-biópsia, né? Uhum. Que todos os pacientes recebem igual, para que se sintam seguros também, né? Depois Sim. do procedimento. Outra coisa interessante também que a gente gosta de comentar é sobre a ecografia de próstata, né? Que existe, nós estamos falando aqui bastante sobre câncer de próstata, mas existe também um outro lado, que é a hiperplasia benigna da próstata, né, Gustavo? Sim. A hiperplasia benigna da próstata, como o próprio nome diz, ela é benigna, né? Sim. E é um processo que acontece à medida que o homem vai envelhecendo. Naturalmente, a próstata, na maioria das vezes, vai crescer de tamanho. Em alguns pacientes pode dar alguma repercussão clínica, o paciente vai ter sintomas, e outros acabam nem tendo sintomas, né? Quando os sintomas acontecem, geralmente é dificuldade para urinar. O paciente acorda mais vezes durante a noite para fazer xixi. Em casos mais graves, até retenção urinária tem, é necessário fazer sondagem, né? E ainda em relação ao rastreamento da neoplasia de próstata, a própria hiperplasia da próstata também pode aumentar o valor de PSA, né? O que acaba sendo um falso positivo, digamos assim, no rastreamento de neoplasia, né? Então, o câncer de próstata não tem relação direta com o aumento dela? Não tem relação direta com o... Inclusive, pacientes que têm próstatas pequenas podem ter neoplasia também. Uhum. Então, está todo mundo sujeito e deve fazer o rastreamento da próstata. Isso aí. Eu acho que também a gente pode conversar um pouquinho sobre
como é que seria fazer um exame de uma ressonância de próstata, né? É um exame, para quem não conhece o equipamento, é uma espécie de um túnel em que a pessoa entra, né, e fica lá, tem que fazer um preparo antes do exame para deixar o intestino, principalmente, adequado para não atrapalhar na hora de fazer a aquisição das imagens. O paciente fica deitado na mesa, é um exame que leva aproximadamente 20 minutos. Né? A gente precisa injetar contraste, né, que na maioria das vezes auxilia no diagnóstico. Contraste na veia. Na veia. Tá. É um volume pequeno, o paciente não sente nada. Você deita ali, em 20 minutos está pronto. E é um procedimento que pode mudar a vida de muitas pessoas. Né? Sim. Cada vez mais está sendo mais usado, né? E está mais acessível, né? Para as pessoas. Tá, dá para a gente até começar a traçar um paralelo com a mamografia no rastreamento de mama. Né? Claro que é um exame mais antigo, muito mais tradicional, digamos assim, né? Mas a cada momento que o tempo passa, a ressonância acaba assumindo um protagonismo nesse rastreamento também, né? E ali no Centro Eco nós temos aparelho que faz esse tipo de exame? Temos 2 aparelhos agora aqui em Novo Hamburgo e no ano que vem a gente vai abrir uma clínica, um terceiro aparelho lá em São Leopoldo. São Leopoldo, né? Também. Um deles, inclusive, é daqueles que tem a boca larga, né, para pacientes claustrofóbicos. Né? Então, a gente procura lá na clínica atender todo tipo de paciente, né, com seus medos e receios sempre. A ressonância também tem isso aí, né? Mas a gente tem uma equipe que está acostumada, uma equipe experiente, preparada para fazer esse tipo de exame, que entende o paciente. Né? O principal é entender a pessoa, sempre imaginar uma criança indo lá fazer a vacina pela primeira vez. Tem que dar uma atenção, tem que conversar com o paciente, explicar como funciona. E a pessoa vai se acalmando naturalmente, cada um tem o seu tempo, né? Mas acabam quase 99% das vezes conseguindo fazer o exame sem grandes problemas e aí tendo os seus diagnósticos, né? Quem sabe tu fala para nós um pouquinho mais esclarece como é que se faz a ecografia, como que é o procedimento, qual é a diferença de ecografia para biópsia, o que tu pode nos dizer sobre isso? Ecografia da próstata, existem 2 formas da gente acessar, Gustavo. Uma é via abdominal, né? Coloca o transdutor em cima da barriga do paciente e serve para medir a próstata, né? Ver a bexiga, ver a quantidade de resíduo urinário, né? Para detectar hiperplasia, né? Na maioria esmagadora dos casos. Esse exame os pacientes fazem de rotina lá na clínica, né? Nós fazemos. E a biópsia de próstata é feita daí através da ecografia transretal. Aí é o outro aparelhinho que se coloca através do reto para se conseguir acessar a próstata de uma forma direta, assim, né? Ele é um exame que normalmente é um pouco desconfortável, né? Não vou mentir aqui, não vou dizer que não é desconfortável, mas não é uma coisa dolorida, né? Não é nada assim fora não é nada absurdo. Faz anestesia antes do procedimento, né? É isso. Aí, através durante a ecografia transretal, a gente injeta anestésico para que fique menos desconfortável. Existem também algumas complicações que podem estar relacionadas a esse procedimento, né? Existem. A principal delas seria uma infecção urinária ou uma prostatite. Né? Para isso se faz a profilaxia antes. Se faz. Né? Todos os pacientes, antes de fazerem a ecografia, de fazerem a biópsia, tomam antibiótico. Né? Como existe uma orientação, né? A clínica orienta. E aí, para que se evite, né? Vamos dizer assim, a incidência é muito baixa hoje, mas, enfim, pode acontecer. Algum tipo de sangramento também, às vezes, acontece, mas se resolve isso facilmente em sala mesmo. E após a biópsia, a principal alteração que o paciente vai notar é sangue na urina, né? Que também se resolve em 2, 3 dias, acaba melhorando. Né? São todas complicações relativamente pequenas e que raramente acontecem, né? Mas que quando a gente considera o que poderia deixar de fazer, que é deixar passar um diagnóstico de neoplasia, que essa sim vai complicar a vida do paciente, né? Com certeza. Todas essas complicações acabam diminuindo de importância. Né? Sim, tem que aquela história, focar lá no problema, no diagnóstico e deixar o resto, tentar minimizar esses efeitos colaterais. Aí. São só os pacientes que são
submetidos ao rastreamento, né, que é o toque retal, o PSA e eventualmente a ressonância, né? Se algum desses der alterado, aí que o paciente faz a biópsia, né? Isso. Porque todos os outros, se esses exames derem normal, estão livres de fazer esse procedimento. Não precisa. Mas e aí, Gustavo, deixa eu te perguntar uma coisa. Fiz a ressonância, fiz o PSA, deu alterado, toque alterado. Fiz a ressonância, deu alterada. Fiz a biópsia, deu positivo. E agora, Gustavo? Agora aconteceu o que a gente não queria, né? Mas, infelizmente, alguns pacientes vão ter o diagnóstico de neoplasia dessa maneira, né? Antes disso, eu acho que era importante de conversar aquele paciente que fez todo esse procedimento e deu negativo, né? O que ele faz? Ele tem que manter o rastreamento, né, anual com o seu urologista, né, com o PSA e o toque retal. E, eventualmente, se um desses estiver alterado, a gente vai ter que pensar em algum procedimento, né, ou a biópsia ou a ressonância. O paciente que tem o diagnóstico de neoplasia confirmado já pela biópsia, vai ter que procurar o seu urologista, que é o médico especialista dessa área, né, que é responsável por esse tratamento. Na maioria das vezes ele vai, como a gente tinha comentado antes, vai pedir uma série de exames para estadiar essa doença, né, para ver o tamanho dela. Né. Um desses exames é a ressonância de próstata, para a gente ver o tamanho dela, se ela está restrita só à glândula ou se já começou a invadir tecidos adjacentes ali, se tem alguma íngua, né, algum linfonodo aumentado que possa ser suspeito para comprometimento neoplásico. Outros exames também são feitos, tipo tomografia de tórax e de abdômen, podem ser solicitados também para rastreamento de metástases ósseas, por exemplo. E uma vez que o urologista reúne todas essas informações, ele vai planejar o tratamento para cada paciente, né? O tratamento vai depender do tamanho da neoplasia, do tipo histológico da neoplasia, que é o que vai nos dizer a biópsia, né? Vai dizer se a neoplasia é agressiva ou se não é. E diante desses resultados se planeja um tratamento. Tem gente que tem uma biópsia, uma neoplasia que é bem pequena, que é um subtipo histológico que não é agressivo e acaba nem tendo que tratar. O paciente já tem o diagnóstico estabelecido, mas como é uma coisa pequena, e acaba fazendo exames continuados só para manter uma vigilância ativa, que a gente chama, né? Então, para ver se aquela doença está sob controle. Outros pacientes vão ter neoplasias mais agressivas e aí vão ter que fazer ou cirurgia ou radioterapia, né? E eventualmente um tratamento hormonal também é adicionado nesse conjunto aí. Aí, tudo com o urologista daí, né? Tudo com o médico especialista da área. É. Outra coisa que eu acho importante a gente conversar também, como é que começa toda essa caminhada aí, né? O paciente tem que ter pedido médico, não tem. É uma coisa importante que a gente ressalte também, que tudo começa na consulta com o urologista, né? Ou seu médico assistente, o médico que faz o cuidado do paciente em geral, né? Porque é lá que ele vai começar toda a investigação, né? Ele vai começar a solicitação do PSA, pode fazer o toque retal ou encaminhar para um urologista, ou eventualmente, se não for médico especialista ainda. E esse médico sim vai ver se tem a necessidade ou não de fazer uma ecografia ou uma ressonância, vai fazer a solicitação e o paciente pode procurar a clínica para fazer esse tipo de investigação, né? Uhum. Muito bom, Gustavo, muito bom. Eu queria, agora então, encerrando o nosso bate-papo aqui, só recapitular, né, alguns pontos principais que nós comentamos aqui em relação à prevenção e diagnóstico, né, do câncer de próstata, né? Então, assim, pacientes a partir dos 50 anos, todos têm que fazer toque retal e PSA. Pacientes acima de 45 anos, caso tenham um histórico familiar positivo, né, o pai tenha tido câncer de próstata, devem começar daí aos 45 anos. Pacientes afrodescendentes também. Tem o risco aumentado. Exatamente. E temos que diminuir ou pelo menos superar esses mitos e tabus, né, em relação daí aos exames invasivos, né, da próstata. Isso eu acho importante também. É isso aí, João. Então tá, pessoal. Tchau.